Boa tarde, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, vamos lembrando de colocar o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. Vamos sentando confortavelmente em nossos lugares, respirando calma e profundamente. E vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, pedindo a presença desses amigos aqui conosco. Vamos saudando as equipes responsáveis pela limpeza espiritual. Vamos permitindo que esses amigos queridos adentrem a nossa casa pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas, queimando, higienizando parede, teto e chão, drenando todas as energias negativas e deixando todos os ambientes preparados para a leitura do Evangelho dessa tarde. Enquanto esses amigos queridos terminam essa tarefa amorosa, vamos nós também nos prepararmos, serenando mente e coração. Vamos vendo uma luz violeta vindo lá dos planos superiores, adentrando o topo de nossa cabeça, harmonizando os nossos corpos sutis. Uma luz amarela bem forte, como a luz do sol do meio-dia, adentra o centro de nossa testa, nos ligando com os nossos mentores e com Jesus, harmonizando nossos pensamentos. Uma luz azul, como o azul do céu, bem clarinho e brilhante, envolve todo o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, dulcificando as nossas palavras. Um rosa clarinho vai envolvendo todo o nosso cardíaco, serenando as nossas emoções e nos preparando para o amor incondicional. Um verde brilhante, como o verde das matas, envolve o nosso estômago, todos os órgãos internos, harmonizando todas as funções de cada órgão. Uma luz alaranjada, como o pôr do sol, invade os nossos rins, harmonizando o nosso corpo material. E assim, já harmonizados e sintonizados com o plano maior, vamos saudando Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padioleiros do espaço. Vamos rogando nesse instante a Dr. Bezerra que leve as nossas melhores vibrações àquela pessoa que conhecemos, que sabemos que está necessitada. Você que agora está nos acompanhando, se estiver necessitado, abra seu coração, para que as equipes queridas possam se achegar até você. E juntos, vamos entregando as nossas melhores vibrações a essa equipe querida e abnegada, para que eles possam levar aos 4 cantos do mundo, aonde houver um leito de dor, aonde houver alguém necessitado. Seja em casa, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nas ruas. Que essas pessoas possam receber conforme os seus merecimentos e suas necessidades. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, o humilde por excelência. Aquele que aceitou o convite de Jesus no século XIII para voltar à Terra e nos mostrar como é o Evangelho de Jesus. Simples, humilde, fraterno. Na época de Jesus,
quando ele estava convidando os seus discípulos, João foi o último que aceitou. Ele era só um jovem de 14 anos. Seguiu Jesus durante todo o seu apostolado. Foi a ele, inclusive, que Jesus pediu que cuidasse de Maria de Nazaré após o seu desencarne. Trabalhou durante toda aquela encarnação para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Já nos planos superiores, Jesus o encontra novamente e o pede que volte à Terra para mostrar àquela humanidade do século XIII o que era e como era o seu Evangelho. Ele aceita, revoluciona totalmente a fé e a religião da época. Recebe o nome de Francisco de Assis. E é a ele que pedimos nesse instante que serene os nossos corações, que possamos, através da humildade, da caridade, entendermos, inclusive, que existe uma força muito maior do que a nossa, que nos comanda, que nos dirige, que tudo está certo, está sob o comando de Jesus. Vamos pedindo a Francisco que possamos adentrar os seus campos floridos, aonde ele gostava de reabastecer as suas energias, junto com a natureza. Vamos tirando as nossas sandálias, pisando na relva úmida. Vamos sentindo o vento em nossos cabelos, o calor do sol no nosso rosto, o canto dos pássaros. Vamos sentindo a natureza como um todo. O colorido das flores, seus aromas. E magicamente nos tornamos crianças novamente, corremos por esses campos floridos. De repente nós vemos lá embaixo uma casinha branca. E como crianças curiosas que somos, vamos até lá. A porta está aberta. E com muita curiosidade olhamos no seu interior. E lá dentro, ao lado de um fogão a lenha, está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós, nos estende os seus braços e corremos ao seu encontro, nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dissemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, me ajuda, Mãe. Não permita que eu me sinta sozinha em mais nenhum momento de minha vida. Me ajuda a não ter mais medo, a não ficar tão ansioso. E ela amorosamente nos afaga em seus braços, nos aconchega no seu colo e nos sentimos protegidos, amparados, amados. Ela nos envolve em seu manto de paz e de luz e nos leva até seu Filho amado. Na frente de Jesus, vamos agradecendo pelo seu Evangelho de amor, por todos aqueles que Ele envia em seu nome para nos ajudar. Obrigada, Jesus, por todos os aprendizados. Obrigada por mais essa tarefa. E com Jesus vamos ao Pai Criador,
agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos e que somos. E pedimos licença para iniciarmos a tarefa dessa tarde com o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. A lição que foi escolhida aleatoriamente hoje para a nossa leitura e aprendizado foi o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 11, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Normalmente, o Evangelho, quando a gente abre assim aleatoriamente, traz uma lição da qual a gente está precisando naquele momento. E hoje não foi diferente. Vocês sabem por quê? Porque hoje cedo, aliás, não hoje, mas desde ontem, a gente está vendo na televisão os assuntos pertinentes ao que está acontecendo na sociedade por causa da pandemia. E uma das coisas que está acontecendo agora é o difícil convívio, não só entre as pessoas da mesma casa, mas o difícil convívio com as pessoas que moram em comunidade, em grandes condomínios, quando as pessoas dividem o mesmo espaço. E aí começam as brigas, as discussões, e as coisas estão, às vezes, parecem que ficam fora de controle. E a lição é bem apropriada, porque quem não tem pecado? Quem não erra? Se todos nós estamos na mesma escola e muitas vezes cometendo os mesmos erros. Então, uma grande dica que a gente recebe da espiritualidade é que quando há alguma coisa, ou principalmente alguma coisa que alguém faz e que nos irrita profundamente, nós temos que começar a trabalhar isso primeiro dentro de nós. Fica a dica. Então, vamos lá? Não julgueis, item 11, tá? Não julgueis, pois, para não serdes julgado, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, quer dizer, eles não ficaram satisfeitos e nem olharam o que Jesus estava escrevendo no chão. Continuaram a fazer as mesmas perguntas. Então, ergueu-se Jesus e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra.
e tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Vocês podem reparar que em todas as situações, quando Jesus pega alguém fazendo alguma coisa errada, ele sempre está perdoando, mas no final de tudo ele sempre fala: vai e não peques mais. Quer dizer, vai, mas não erra de novo. Aproveita essa oportunidade para aprender. Só que a gente não faz isso, né? Aquele que estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Então, estamos sendo indulgentes? Era disso que eu estava falando no início do nosso evangelho. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que nos desculpamos em nós. Quer dizer, reclamamos do barulho, vamos supor, a gente reclama do barulho de um vizinho, mas fazemos barulho também. Antes de reprovar a falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, porque naquela ocasião, o que os judeus, os fariseus queriam? Pegar Jesus numa falta das leis de Moisés. Então, se ele falasse qualquer coisa, o Sinédrio já estava com ordem de mandar prendê-lo. Então, Jesus sempre usou de toda a sabedoria para ensinar sem se comprometer. Então, naquela ocasião, a lei realmente, naquela época, quando uma mulher era pega em adultério, era morrer apedrejada na rua. Era lei. E Jesus não podia simplesmente dizer para as pessoas: não matem ela, porque ele estaria contradizendo a lei que era vigente na época. Então, sabiamente, Jesus coloca essa pergunta para todos e as pessoas vão saindo uma a uma. Por isso que diz aqui, Jesus não podia proibir e se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena nos outros. É abdicar dessa autoridade e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, Jesus
tinha autoridade moral para chamar a atenção de quem quer que fosse. Mas será que nós temos essa mesma moral para falar de alguém? Vamos parar para pensar? Vamos então, agradecendo a equipe espiritual por essas palavras do Evangelho. Vamos agradecendo a eles por ter nos ajudado a entender melhor cada palavra que aqui está exemplificada para nós. Vamos pedindo ainda que eles fluidifiquem a água da nossa jarra, do nosso copinho, conforme as nossas necessidades. E vamos então, dando por encerrada essa reunião, abrindo bem os nossos corações em vibrações de muito amor, em favor do bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Vamos vibrando imensamente, muito amor. Essa energia amorosa vai despertando do nosso peito como um farol de luz. Essa luz é dourada, é um amarelo dourado bem forte como o sol do meio-dia e vai invadindo toda a nossa casa, beneficiando todos que moram conosco, expandindo ainda mais essa luminosidade. Vamos vendo todo o nosso prédio, beneficiando todos os nossos vizinhos, expandindo ainda mais essa luminosidade. Vamos vendo a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vamos vendo o nosso país dourado de norte a sul. Vamos pedindo a Ismael que canalize essa luz dourada ao coração de todos os governantes, para que possam ter boas resoluções para o povo. Expandindo ainda mais a nossa luminosidade, vamos vendo a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, polos Norte e Sul. Vamos vendo a Terra inteiramente banhada por essa luz dourada e divina que vai se transmutando no violeta, dourado e prata. Esse violeta é bactericida e antiviral. Vamos rogando a espiritualidade maior, a cura para a nossa humanidade tão doente, a cura de corpos, mentes e espíritos. Essa luz vai se transmutando novamente num verde bem clarinho e vai ficando aí, em volta de toda a terra, como um curativo até o nosso próximo Evangelho. E agradecendo imensamente toda a cobertura amorosa que tivemos hoje, vamos dando por encerrada essa tarefa. Com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado até agora. Estaremos aqui amanhã no mesmo horário. Se quiserem, podem colocar o nome daquelas pessoas que vocês sabem que necessitam nos nossos comentários. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.